Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Joverlaine, professora de Biologia do Centro de Mídias Educacionais do Acre, E o nosso tema de hoje é sobre as principais nutrientes que a gente precisa desses nutrientes. Então nessa aula vocês vão encontrar informações bastante importantes como a classificação, os tipos e quais as funções desses nutrientes no nosso corpo. Então vamos lá pessoal, vem aqui na tela comigo. O que são nutrientes? Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são importantes para o nosso corpo realizar as suas funções. Pessoal, aonde que a gente encontra esses nutrientes? Nos alimentos. Então, o primeiro processo de fazer a absorção desses nutrientes encontra-se nas etapas da digestão, tá certo? Então, graças a esses nutrientes, a gente consegue realizar as nossas funções. Tá certo? E olha só, os nutrientes, eles podem ser classificados em macronutrientes, que quer dizer o quê? Consumo em maior quantidade, pessoal. E ele ainda se classifica em carboidratos, proteínas e lipídios. Esses, pessoal, são os meus nutrientes que eu preciso de maior quantidade no nosso corpo, tá certo? E a outra classificação é conhecida como micronutrientes, que o consumo tem que ser em menor quantidade, é claro, tem a sua importância. São classificados em vitaminas e minerais. Vamos falar de cada um deles no decorrer da nossa aula. Primeiro, pessoal, carboidratos. Os carboidratos, pessoal, é a nossa primeira fonte de energia do corpo. Olha só os tipos de carboidratos que a gente encontra. Os carboidratos, eles se dividem em simples, que são os açúcares, e complexos, que é o amido e a fibras. Qual a diferença entre esses dois? O simples, pessoal, a gente consegue a energia desse simples de uma forma mais rápida. O complexo já não é desse jeito, né? Ele é de uma forma gradual, mantendo assim equilibrada as taxas de glicose no nosso corpo, tá? Então tem esses dois tipos de carboidrato. Qual a sua função energética? A sua principal função, né, é fornecer energia para as células, tecidos e órgãos. Olha só o quão é importante os carboidratos. O nosso cérebro, pessoal, ele necessita de 20%, ele consome 20% de energia total do nosso corpo, tá certo? Graças a esses nutrientes, a gente precisa manter a saúde. Quais são as fontes alimentares? Onde que a gente consegue encontrar esses carboidratos? Encontramos carboidratos em pães, massas, arroz, frutas, vegetais e cereais. Detalhe, pessoal, se você optar por uma dieta rica em vegetais e cereais integrais, né, que são considerados uns carboidratos bons, né, assim, de uma dieta rica, já os outros carboidratos, como massas, pães, que tem bastante mais gorduras e açúcar, né? Se for consumido em excesso esses tipos de carboidrato, vai ter uma elevação aí de um peso corporal, né? A pessoa acaba engordando. E esses não, esses cereais integrais, eles já mantêm ali uma dieta mais equilibrada, tá? Então, até nessas partes dos carboidratos, a gente tem que ter cuidado, porque o carboidrato em excesso vai levar às doenças, tá? Esse é o nutriente carboidratos. Vamos para o próximo nutriente, que é as proteínas. As proteínas, pessoal, são os alimentos construtores. Olha só a composição dele. As proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos que podem ser essenciais, ou seja, aqueles que não são produzidos pelo corpo, ou não essenciais, que são produzidos pelo corpo, tá? Suas funções essenciais. As proteínas desempenham diversas funções, incluindo o reparo e a construção de tecidos, produção de enzimas e hormônios e suporte ao sistema imunológico. E onde que a gente encontra? A gente encontra, pessoal, as proteínas em carnes, peixes, ovos, leguminosas como feijão e lentilha, o tofu, nozes e sementes. Tá? Então, eles são responsáveis por fazer parte da construção do nosso corpo. Inclusive, ele é excelente para manter uma boa aparência, né, das unhas, do pé, da pele, do cabelo, tá? Essa é a função das proteínas, fora as outras funções também, tá?
Próximo nutriente são os lipídios, pessoal. Os lipídios, eles também são nutrientes energéticos, tá? Só que eles são conhecidos também como gorduras. Olha só, existem diferentes tipos de gorduras. As saturadas, as insaturadas, como o mono e o poli, e as gorduras trans. Entre esses 3 tipos de lipídio, pessoal, as insaturadas são as de melhor opção, tá? São as mais saudáveis, tá certo? Quais são as suas funções vitais? As gorduras armazenam energia, fornecem isolamento térmico, protegem os órgãos e auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis. Quais são essas vitaminas? Vitamina A, D, E e K. Tá? Pessoal, quando eu falar vitaminas lipossolúveis, eu quero dizer que são vitaminas solúveis em gorduras, tá? E onde que elas são encontradas? Boas fontes de gorduras incluem no abacate, no azeite de oliva, nos nozes, sementes e peixes gordos, né? Como salmão e o atum, tá? Então, esse aí é o nutriente lipídios. O próximo, pessoal, são as vitaminas e minerais. Aqui a gente já está entrando nos micronutrientes, tá certo? Olha só os minerais. Os minerais, pessoal, é o equilíbrio das funções vitais. Ele é um regulador. Os minerais, ele favorece o equilíbrio e a manutenção de funções corporais básicas, como os processos metabólicos, condução de impulsos nervosos e contração dos músculos, entre outros. Os minerais, eles ocorrem naturalmente no solo e na água. Como assim, professora? Sim, os minerais têm de origem no solo. Como é que a gente consegue adquirir esses minerais? Vamos lá. Um vegetal, né, um legume que você planta ali na sua casa, ou então uma plantação de algum vegetal, ele vai absorver os minerais como esse vegetal? Através das suas raízes, que está no solo. Entenderam? Então, esse vegetal absorve esses minerais do solo e a gente vai lá e come esse legume, esse vegetal. Então, a gente está adquirindo os minerais dessa forma, mas a gente consegue adquirir de outra forma, que é uma forma indiretamente. É aquele vegetal que está ali sugando, né, os minerais do solo, vem lá um animal, por exemplo, o boi, come aquele vegetal. E, consequentemente, eu vou lá e como a carne desse boi. Eu estou consumindo de uma forma indiretamente esses minerais, tá? É por isso que ele fala, a origem desses minerais vem do solo, que encontra também na água, tá? Que é onde a gente bebe também. Então, quais são os tipos de minerais? O mineral inclui o cálcio, o ferro, potássio, o sódio, o zinco e o outro. Não é só porque que eles são considerados micronutrientes que eles não são importantes. Por exemplo, o cálcio. São essenciais para a formação de ossos e dentes. Se você não consumir, você vai ter uma deficiência de cálcio, que consequentemente vai desenvolver osteoporose. O ferro, outro mineral super importante, ele participa da formação do sangue, tá? Se você não tem o consumo adequado de ferro, você vai ter ausência, que consequentemente vai desenvolver uma anemia, tá? Lembrando, não é só porque é um micronutriente que você não vai dar importância a ele, pelo contrário, você vai equilibrar todos os nutrientes que são essenciais para você, tá certo? Próximo nutriente temos as vitaminas. Ele é o quê? É o estímulo das funções químicas. Classificação. As vitaminas, elas são classificadas em lipossolúveis, lembra que eu falei? Solúveis em gorduras. Elas podem também ser hidrossolúveis, que são solúveis em água. Os lipossolúveis podem ser A, D, E e K. E os hidrossolúveis são o complexo B e C. Pessoal, nessa aula não tem como eu falar todos os tipos de vitamina, o que é a vitamina A, entendeu? Mas você, como um estudante curioso, pode estar pesquisando aí e enriquecendo mais seus conhecimentos, tá certo? E quais são as funções das vitaminas, pessoal? São funções reguladoras. As vitaminas participam de diversas reações metabólicas, fortalecem o sistema imunológico e protegem contra as radicais livres, né, os antioxidantes. Tá certo? Então, esses aí são os micronutrientes. Vamos continuar aqui, pessoal. Olha só a água. Lá no início eu não falei da água, mas a água, ele é um importante nutriente. Inclusive, ele entra no grupo do macronutrientes. Olha só as funções da água.
A água, ela desempenha diversas funções vitais, incluindo o transporte de nutrientes, regulação de temperatura corporal, eliminação de resíduos e lubrificação de articulações. Então, a composição corporal, pessoal, olha só, o corpo humano ele é composto por cerca de 55% a 78% de água, dependendo da idade. A hidratação adequada ela é fundamental para a saúde e o bem-estar. Pessoal, por que essa porcentagem varia? De 55% a 78%. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a quantidade de água, tá certo? Uma coisa que falam muito é o famoso recomendado 2 litros de água por dia. É o recomendado? Até pode ser, pessoal, mas tem N fatores que influenciam nesses 2 litros d'água. Por quê? Você é uma pessoa que pratica esporte? Você é uma pessoa que bebe, né, álcool? É uma pessoa que... Como é que é o seu peso? Como é que é a sua diária, o seu metabolismo? Todos esses fatores, ele vai te indicar uma certa quantidade exata de água que você tem que beber diariamente. É claro que é só o médico que vai lhe dizer isso. Mas se os 2 litros de água diária por dia é o recomendado, então a gente ali segue esse ritmo. Mas lembra e fique sabendo que tem outros fatores que tem que ser analisados, tá certo? Bom, pessoal, então a gente vai ver aqui um resumo do que a gente viu hoje. Olha só, ao longo dessa aula você conheceu os principais tipos de nutrientes e as suas funções essenciais para o nosso corpo. Olha só, a gente viu sobre o macronutriente, que se dá a quem? Carboidratos, proteínas, lipídios e a água. Lembra, falei da água? Pois é, os carboidratos eles são energéticos, as proteínas construtores, os lipídios também são energéticos. E qual é a função da água? Fazer o transporte e a eliminação de substâncias e a regulação da temperatura. Já os micronutrientes incluem as vitaminas e os minerais. As vitaminas e os minerais ambos são regulatórios, tá? Então, isso aqui é um resumo da nossa aula, o que vimos hoje. Espero que você tenha aprendido, né, sobre os principais tipos de nutrientes. Não esqueça de assistir essa aula, revisar quantas vezes for necessário, realizar as atividades na plataforma, tá certo? Bom, pessoal, então a gente se vê na próxima aula.